Olá pessoal, voltando aqui aos vídeos, o próximo vídeo é carregar as dimensões. Vamos alimentar as dimensões, vamos fazer o processo de carga das nossas dimensões. Nós temos essas dimensões aqui, são 4 dimensões: funcionário, filial, produto e categoria. Vamos alimentar essas dimensões. Vamos alimentar ela direto. Vou fazer dois processos diferentes, um direto com código mesmo, a gente vai fazer um com código, e o outro a gente vai fazer usando o próprio sys. Ok, então vamos alimentar ela. Vamos vir aqui no sys. Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui é a carga da temporária e a tratativa dela, que é trunca, carrega a temporária e faz as tratativas. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho aqui, ó. Alinhar à esquerda, formato igual a largura, tamanho dele. Agora vertical, remover isso, fica aí bonitinho. Aí beleza, essa daqui é a carga inicial, a temporária. Vou pegar um outro container aqui, vou ligar esse container nesse aqui. Esse aqui é a carga das dimensões. Vou colocar dimensões, ok. Aqui vai ter, aqui a gente vai setar um componente aqui. Por enquanto tem esse aqui, tarefa de fluxo de dados. Alimentar aqui, vou colocar aqui certs deles, ok. Então nesse componente aqui vai inserir todas aquelas 4 dimensões lá. Aumentadinho aqui, não ficar mais bonito. Beleza, eu vou abrir esse componente, ok. Agora aqui no fluxo de dados a gente vai pegar, vamos fazer o seguinte, para inserir nas dimensões aqui, primeiro eu preciso de todas essas colunas, então eu vou pegar todas elas, deixa eu copiar aqui, vir aqui, colar aqui, e eu preciso também, deixa eu voltar aqui, do nome da temporária, né? Vou copiar aqui só para ser mais rápido aqui, ó. Então eu tenho essa aqui, a temporária, eu vou apagar aqui, vou fazer um select normal aqui, select nessas colunas aqui. Então vou colocar vírgula aqui, aqui e aqui. Então select normal. Tá. Essas aqui é porque eu peguei, que eu tinha que ter pegado aqui essas colunas aqui, que é as colunas originais, que na temporária tá as colunas originais. Vou tirar aqui, então agora sim ele não vai dar erro, beleza. Eu vou colocar as TMP que dá um nome aqui para temporária, e vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, colocar TMP ponto para referenciar. Não precisaria, mas eu gosto de fazer isso aqui. E esse outro processo aqui, esse comando aqui, ó, significa que se alguém estiver manipulando essa tabela aqui, alguma outra rotina, esse comando aqui faz com que a tabela não fique travada para a gente mexer nela. Então esse comando aqui não deixa a tabela travar. Se eu estiver mexendo, outra pessoa também estiver mexendo na mesma tabela, esse comando não deixa a rotina travar, porque senão uma pessoa tem que terminar de mexer na tabela para outra pessoa estar mexendo. E no ambiente corporativo, no ambiente da empresa, isso é normal, duas pessoas estar mexendo na mesma tabela, ok? Esse daqui é só para um alias, só para dar um nome para a tabela e vir aqui se referenciar ela aqui, ó. Aqui não faz muito sentido nesse momento, que só tem uma tabela, mas quando a gente vai fazendo left joins aqui, aí isso aqui é muito importante. Então só para ir acostumando com a nomenclatura de alias aqui. É só por padrão mesmo, eu gosto de estar utilizando. Então vou pegar o select aqui, ó, fazer, rodar ele aqui, e nós temos essas informações que vamos adicionar nas tabelas. Então isso que eu vou copiar o select, vir no meu sys aqui, abrir o meu componente, e aqui eu preciso da origem, preciso
pegar um componente com a origem do banco, a origem é o LDB, que vai vir lá do banco, vou abrir ele aqui, ele vem lá do DBMIS, nossa tabela temporária está no DBMIS, ok, aqui ó, tabela ou exibição, que não é mais tabela ou exibição, agora é comando SQL, então vou usar esse SQL aqui. Se eu colocar para visualizar, eu tenho essas informações aqui, são essas colunas que vão para as dimensões. Vou vir aqui colunas, temos aqui as colunas bonitinho, saída, ok. Então temos aqui, ó, vou colocar select da temporária, ok. Esse aqui é o meu select. Agora eu preciso jogar, esse aqui é um componente que o resultado dele é esse select aqui, né? Então tem esse select aqui com todas as colunas que vai alimentar as 4 dimensões. Agora eu preciso jogar as 4 dimensões aqui. Da partir desse componente aqui eu posso dividir as colunas certinhos para as 4 dimensões aqui. Aqui, por exemplo, vou pegar aqui destino LDB, é destino no próprio banco. Então eu posso colocar aqui, esse aqui é o funcionário. Vou colocar assim, DM funcionário. Vou pegar outro aqui e fazer assim, DM filial. Pegar um outro aqui e colocar DM produto. E pegar outro aqui e colocar DM categoria. Ok. Agora eu tenho todos os componentes aqui que vai ligar a nossas dimensões. Eu vou pegar os dados daqui, eles vão ter que chegar em cada um desses componentes aqui. Está dando erro porque ainda não terminei de configurar eles. Então, eu preciso desse componente aqui multicast, porque eu vou pegar um select aqui e dividir ele em várias partes. Então pego esse daqui, jogo aqui, ligo esses dois aqui, ótimo. Então esse componente que vai dividir o resultado dessa seleção aqui. E o que eu preciso? Eu preciso que nessa funcionário aqui só venha dados distintos das 2 colunas que a gente mapeou para funcionar, que é vendedor e gerente. Então eu preciso dessas 2 colunas aqui e que elas sejam, deixa eu copiar aqui, que elas sejam distintas. Deixa eu colocar aqui, ó, no Excel aqui pra gente. Aí eu tenho, não copiou com as colunas, vem aqui, copiar com o cabeçalho. Aqui agora veio com as colunas. Então, tem 984 linhas aqui. Eu não preciso que eles venham com duplicidade aqui. Eu preciso que venha com os dados removida a duplicidade. Eu preciso que os dados se comportem assim para mim inserir na minha dimensão. Então, para que eu faça esse processo que eu acabei de fazer aqui na coluna, nos dados aqui da coluna funcionário, eu preciso de um componente chamado agregação. E cadê ele aqui? Aqui, agregação. Esse componente que vai fazer esse trabalho. Então, eu vou pegar aqui o multicast, jogar aqui no agregação. Esse aqui. Então, ele vai fazer isso, vai retirar a duplicidade. Vou abrir ele aqui. Nesse componente, nós temos aqui, ó, vamos selecionar. Tá vendo que o multicast ele traz todos aqui. Aí aqui eu escolho quais colunas eu preciso apenas para passar para chegar na dimensão funcionário. Então eu vou precisar só do vendedor e do gerente. Então tenho ele aqui, a operação agrupar, beleza, vou clicar em OK. Então aqui vai vir todos, só que para cá só vai vir 2 colunas. Eu só quero as 2 colunas agregadas de forma distinta, beleza. Tenho aqui os dados distintos. Esse componente vai fazer isso, ele vai agregar e vai fazer isso aqui, ó, vai fazer esse processo aqui distinto. Ele não vai, apesar de estar vindo assim, o componente de agregação vai deixar os dados assim, sem duplicidade. É porque aqui ele vai combinar as 2 colunas.
Mesmo que tenha Carlos aqui, ó, ele vai combinar Carlos com esses outros nomes de vendedor. Então, aqui não tem duplicidade se olhar as duas colunas ao mesmo tempo. Agora, se olhar só uma, aí tem duplicidade nessa aqui. Mas aí, se eu teria que criar uma outra dimensão chamada gerente para esse caso. Eu quis deixar pelo menos uma dimensão com duas colunas. Depois a gente pode fazer um projeto mais robusto, com mais colunas, que vai ter dimensões com 3 ou 4 colunas assim. É normal fazer processos assim. Então vamos vir aqui, beleza. Eu seleciona os dados, aqui seleciona os dados, aqui eu posso jogar só as colunas que eu quero aqui ele faz a agregação. Eu preciso de um outro componente aqui, que é para ligar esses dados. E esse componente é o pesquisar. Esse pesquisar aqui é o seguinte, eu vou precisar ligar eles aqui e ligar aqui também. Vou ligar esse aqui primeiro. O pesquisar, ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar lá na minha tabela funcionário, na minha dimensão funcionário, se os dados que eu agreguei aqui já existem lá na tabela funcionário. Se já existem, ele não vai deixar passar. E se não existe, esse componente que vai deixar os dados passarem para a tabela de dimensão. Então, aqui na tabela de dimensão eu só posso deixar dados únicos lá e distintos e diferentes. Eu não posso ter dados duplicados nessa tabela aqui, na tabela de dimensão. Então eu vou configurar o meu componente de pesquisa, que vai fazer esse gerenciamento, essa ponte entre esse componente e esse. Ok, então eu vou abrir aqui o pesquisa, eu vou configurar ele. Procedimento para configuração desse aqui, para essa intenção que a gente quer no momento é o seguinte. Então aqui, ó, falha no componente, ó, eu vou selecionar redirecionar linhas para a saída sem correspondência. Então, se ele não encontrar nenhuma correspondência no componente aqui, no funcionário, aí ele deixa passar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar, aqui ele está vindo lá da temporária, a temporária fica na DBMIS, e eu vou jogar no vendas. Aí eu não tenho o vendas, ou eu não tenho aqui, ainda não tenho aqui, eu não tenho isso aqui, ó. Opa, eu não tenho, porque as dimensões a gente criou ela em outro banco, então eu não tenho o conector do outro banco, que é justamente o DB Vendas, aonde nós temos as dimensões aqui, ó. Temos as dimensões de venda, aqui, de categoria, filial, funcionário e produto. Eu não tenho o conector aqui, então eu vou criar meu conector primeiro. Então eu vou vir aqui novo, para criar o conector eu preciso aqui pegar o meu servidor, o nome do meu servidor é esse aqui. Vamos lá, eu vou criar novo aqui, vou colocar aqui. Eu posso usar a autenticação do Windows ou colocar uma senha para ele. Vou deixar a autenticação do Windows dessa vez. E vim aqui, ó, vendas, testar a conexão, deu bom, ok. Vou clicar em ok aqui. Eu criou aqui, vou clicar em ok. Agora eu tenho o meu conector de vendas e no banco de vendas. Agora eu posso abrir aqui que vai ter todas as tabelas que a gente criou lá no banco de vendas. Eu vim aqui, agora eu tenho todas elas. Se eu selecionar o outro conector, que é o DBMIS, eu só tenho uma tabela lá por enquanto. Vou usar esse conector, então vou selecionar ele. E essa daqui é a dimensão de funcionário. Então vou selecionar funcionário, olhar as colunas aqui, ó. Aqui eu preciso linkar, como o nome das colunas estão diferente as colunas são diferentes da temporária para a dimensão, ele não reconheceu aqui, mas eu posso pegar, clicar aqui e arrastar, ó. Vendedor com vendedor e gerente com gerente. As outras colunas,
a SK funcionário e a DT registro, ela se alimenta sozinho, o próprio banco que alimenta elas automaticamente. Então liguei as duas aqui, cliquei OK, beleza. Então essa ligação eu realizei, agora eu vou realizar a ligação daqui para cá. Então vou ligar aqui, ó, beleza. Ó, saída sem correspondência de pesquisa, OK, ótimo. Ele precisa dessa configuração aqui. Agora eu vou, então, tudo que tiver sem correspondência, tudo que ele não encontrar aqui, estiver passando aqui e ele não encontrar na tabela funcionário, ele vai deixar passar. Agora eu vou falar, ó, é para essa tabela que eu vou apontar qual é a tabela que eu preciso. Deixa eu renomear essa conexão aqui, ó, DB Vendas. DB Vendas. Conectou o nome da conexão aqui. Deixa eu abrir esse componente. Aqui na DB MIS é DB Vendas. E aqui carregamento rápido, ó, já está selecionado carregamento rápido. Eu vou vir aqui selecionar a minha funcionário, ótimo. Vim aqui em mapeamento. A SK ignora, não vamos usar. A vendedor está aqui. E a do gerente também está aqui, ó. Seleciono. Tá ligado ali bonitinho, termo de saída, a gente não mexe em nada. OK. O único detalhe aqui está falando que ele vai truncar. Por quê? Porque teve aquele detalhe que a gente subiu a coluna com 255 e aqui ele não vai chegar com 255. Eu posso resolver esse problema só ajustando o tamanho das colunas. Aí ele vai retirar esse alerta aqui. Não vai dar erro, é só um alerta mesmo. Vai dar erro se por acaso tiver um nome de funcionário muito grande, maior do que o tamanho que a gente colocou aqui. Ali é só um alerta mesmo, por enquanto. Aí eu coloquei 50-50, só que aí ele só dá aquele alerta falando, ó, vai vir, talvez venha 255 aqui. Quer deixar assim? A princípio a gente pode deixar, não tem problema nenhum, certo? OK. Só para a gente não ter que mexer no fluxo aqui, a gente vai chegar aqui e fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Então ele vai ter que mexer no fluxo. Vamos alterar o tamanho dessas colunas aqui para 255 aqui, para ter aquele alerta ali. Alterar alter table, vou alterar a tabela funcionário, alter columns e NO vendedor, um varchar de 255. Eu tenho que fazer isso para as duas colunas. Gerente aqui também. Vou rodar esses dois comandos. Então ele vai fazer uma alteração na tabela, nessa tabela funcionários. Vou alterar a coluna vendedor para o tamanho 255. E que eu tenho que, como eu não referenciei o banco aqui, eu tenho que alterar aqui, ó. Aqui em cima, beleza. Então deixa eu fazer aqui, rodar aqui também. Se eu atualizar aqui, eu tenho a tabela funcionário com as colunas 255. Vamos alterar as outras também, a filial, que vai acontecer a mesma coisa na filial, beleza, 255 aqui também. Categoria, e também de produto, né? Todas vai ter 255 produto de produto. OK. Deixa eu atualizar aqui. Categoria, a coluna tem 255,
Na de filial a coluna também tem um tamanho de 255. Na de produto também tem 255. E a de funcionário foi a primeira. As duas estão com 255, ok. Vamos manter assim. Só para ele não dar esse alerta aqui. Ok, vamos. Aí ele sumiu o alerta aqui. Então aqui ó, a DM funcionário. Primeiro seleciona a temporária aqui, pega as tabelas, pega as colunas da temporária, faz o multicast que foi uma divisão, e aqui esse componente faz a agregação das colunas que eu selecionar aqui, vendedor e gerente. Ótimo, ele chega aqui, aqui faz a agregação distinta delas, as duas colunas. Aqui faz a checagem se no próximo componente tem essas duas colunas que eu estou olhando aqui distintamente. O que tiver ele deixa passar, o que não tiver ele não deixa passar. Vamos só apagar esse aqui porque senão vai dar erro. Então eu vou rodar, como eu tenho dados na minha temporária, aqui no momento eu tenho dados nela. Eu tenho que vendedor e gerente tem várias informações aqui. Então eu vou rodar esse componente aqui, a dimensão. Vou fazer o seguinte, vou desabilitar esse aqui. A gente já rodou no vídeo anterior e vou rodar. Eu desabilitei esse aqui para rodar só esse aqui. Vamos rodar ele aqui, ó. Ele vai fazer o processo. Ele rodou rapidão, passou 10 linhas, ó. E se eu pegar e rodar novamente, agora ele não passou linha. Ah, não vi se passou linha aqui. Nem observei, né? Deixa eu pegar aqui funcionário. Select asterisco from. Aqui ó, passou as 10 linhas aqui. Deixa eu truncar aqui. Page table. Truncar aqui. Truncar, então ela tá vazia. No momento na tabela de funcionários. Vou processar aqui de novo. Aí ó, ele passou 10 linhas da agregação até a pesquisa. Aí da pesquisa até a dimensão, passou mais as 10 linhas. Ok, então daqui do select ele passa as 900 linhas aqui para o multicast. O multicast vai mandar conforme a perninha que a gente for criando aqui. Então para essa perninha ele mandou as 984 linhas. Na agregação fez a checagem distinta dessas duas colunas que a gente quer aqui. Então tem 10 valores nessas duas colunas aqui distintas. Ele passou as 10 linhas aqui, chegou aqui no pesquisa, ele olhou lá no ADM de funcionário. Essas 10 linhas já existem lá, ele falou, a primeira vez que está rodando, ele falou que não existe. Então ele passou as 10 linhas. Agora, se eu rodar novamente, ele já vai identificar que essas 10 linhas já existem lá. Aí ele não vai deixar passar, olha, beleza. Eu posso fazer o seguinte, eu posso ir lá na nossa base original e fazer o seguinte, vamos colocar aqui o nome de um gerente aqui, nome de um vendedor aqui, esse Rafael, vamos colocar Bet assim. Então esse daqui vamos ver se ele vai deixar passar uma linha. Você vai deixar passar essa linha aqui, ó. Então alterei aqui, então vai ter uma linha distinta. Essa linha aqui, vendedor gerente, ela não existe aqui no banco. Se eu selecionar, ó, não existe essa combinação aqui no banco. Então vamos ver se vai passar essa combinação aqui. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu vir aqui e fazer o processo novamente aqui. Vai passar pesquisa. Opa, vamos aí. Aqui eu tenho que habilitar esse aqui, porque eu mexi na base, vai ter que carregar a temporária novamente para depois carregar a dimensão ali, porque o dado não está no banco, só está no arquivo CSV. Então tem que processar tudo. Então vai carregar as 900 linhas, passar para cá, ó. Aqui ele passou 11 linhas distintas, que ele agora lá tem, e agora que ele só deixou passar uma linha, que é justamente a linha 11 aqui que vai estar. Vamos ver aqui
o Beth e o Carlos aqui, ó. Então essa é a função dessa estrutura para a gente carregar as dimensões, beleza? Então uma perninha foi feita aqui de funcionário. Na próxima vídeo a gente vai fazer as outras perninhas aqui.